Quando a gente coloca ácido clorídrico na água, dissolve ácido clorídrico na água, o pH fica menor do que 7, ou seja, fica ácido, certo? Quando eu coloco hidróxido de sódio, que é uma base, o pH fica maior que 7, certo? Sim, fica um pH alcalino, ok? Quando eu tenho só água, o pH fica neutro. E quando eu coloco um sal? Vai ficar salgado, né? Então, só avisando vocês, não existe pH salgado, tá bom, gente? Tá? Hidrólise salina. Quando eu dissolvo ácido na água, o pH fica menor que 7, ou seja, fica ácido. Quando eu coloco base, fica maior que 7, ou seja, fica alcalino. Quando tem só água, fica neutro, igual a 7. E quando eu coloco um sal? Isso, fica salgado? Não, né? Vai aproveitar a piada, né? Tá? Então, o pH, gente, do sal, a resposta correta é depende. Depende do sal. Então, tem sal que dá pH menor do que 7, tem sal que dá pH 7 e tem sal que dá pH maior do que 7. Então, tem de todos os gostos, tá? Então, a resposta é depende do sal. Então, vou perguntar de novo. Se eu adiciono um ácido, pH menor do que 7. Se eu adiciono base, pH maior do que 7. Só água, pH 7. E se eu adiciono um sal? Depende do sal. Tá bom, gente? Como é que eu vou saber? My teacher, meu professor. Seguinte, vocês vão saber pela hidrólise salina. O que é hidrólise salina? Hidrólise, hidro, água, lise, decomposição, quebra, alguma coisa desse tipo. Salina, sal. Então, nós vamos pegar um sal e vamos quebrá-lo, tá bom? Certo? Vamos ver como é que faz? Vamos, então vamos. Então, hidrólise salina é o seguinte. Você pega sal, tá bom, gente? Coloca em água. Então, você tem sal e água, ok? Isso vai fornecer ácido mais uma base. Tá? Aí nós vamos analisar. Se o ácido for forte, o pH é menor do que 7 e a base for fraca. Tá? Se a base for forte e o pH e o ácido for fraco, o pH é maior do que 7. Tá? Se os dois forem fortes, o pH é neutro. Então aqui quem manda é o forte, ok? Professor, então é mais complicado do que eu imaginava, porque eu tenho que saber se um ácido é forte, se uma base é forte, se uma base é fraca. Sim, você tem que saber se um ácido é forte, se uma base é fraca, se uma base é forte, ok? Tá? Eu vou dar alguns exemplos e eu vou retomar isso aí com vocês. Com certeza vocês já viram ácidos fortes, bases fortes, quando vocês estudaram funções inorgânicas, ou não viram? Sim, né? Quem não viu, volta lá no vídeo, tá bom? Certo? Então tem lá, chama função inorgânica, ácido e base. Mas vamos ver, vamos lá. Então eu vou pegar aqui, ó, primeiro, caso número 1. O caso número 1, tá, gente? Eu vou pegar um sal muito conhecido, NaHCO3, tá? Esse sal é muito conhecido de vocês. Vocês conhecem esse sal? Não. Esse sal aqui é o famoso bicarbonato. Isso, bicarbonato de sódio, ok? Então isso aqui vai ser o bicarbonato de sódio, tá bom? O bicarbonato de sódio, ele é um sal. Ele vai dar origem a um pH maior que 7, menor que 7 ou igual a 7. Tem gente que erroneamente faz a seguinte dedução. Ah, professor, isso aqui tem um H, então isso aqui é um hidrogênio sal ou um sal ácido, então o pH é menor que 7. Cuidado, perigo, danger. Não é assim que você vai analisar. Tá, gente? Não interessa se isso aqui é um hidrogênio sal, se é um sal ácido por causa desse H aqui. Não tem nada a ver. Você vai ter que pegar a água. Vamos lá pegar a água? Vamos. Aqui eu vou colocar diferente. Vou colocar HOH, mas é água, ok? Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o ácido e a base. O ácido, você vai pegar o hidrogênio, tá, gente?
e vai juntar ao ânion. Nesse caso, o ânion vai ser quem? O HCO3. Tá aí, ó, isso aqui é o ânion, tá? E você vai pegar o OH e vai associá-lo ao cátion, tá aí. Então, lembrando, o cátion é o primeiro, o ânion é o segundo. Então, o H vem com ânion para formar o ácido e o OH vem com cátion para formar a base. Qual é o ácido que nós teremos aqui? O ácido que nós teremos aqui, HHCO3. Então, vai ser o H2CO3, ok? Então, isso aqui é o ácido mais NaOH. Pronto, tá aí, ok? Esse ácido, o que vai acontecer? Então é o seguinte, vamos lá. Gente, como isso aqui é um sal solúvel em água, ele vai formar a seguinte dissociação. Na+, tá? Mais HCO3-. A água é um eletrólito fraco, não dissocia, então forma HOH. Pronto, tá aí. Então, nós vamos juntar o H com o bicarbonato e o OH com o sódio. Aí eu tenho H2CO3. H2CO3 é um ácido fraco, tá bom, gente? Então, isso aqui vai ser um ácido fraco. Então, ele não dissocia. Ácido fraco não dissocia. Então, isso aqui vai ser um ácido fraco. NaOH é uma base forte ou uma base fraca? Isso, é uma base forte, tá? Formada por metal alcalino, é uma base forte. Então, como é uma base forte, nós vamos dissociá-la. Pronto, então base forte dissocia, ok? Vamos escrever aqui? Base forte. Então, isso aqui é uma base forte. Pronto, tá. Essa equação, eu vou cortar o que tem dos dois, aparece de um lado e do outro. Então, na verdade, o Na+ eu corto. O Na+ eu corto, ok? Então, ocorreu a hidrólise do bicarbonato. Ocorreu a hidrólise do bicarbonato. Então, o que aconteceu na verdade? O HCO3-, que é o bicarbonato, mais água, dando o que, gente? Dando ácido carbônico, ok? Mais OH-. Quando libera OH-, o meio é ácido ou o meio é básico? Básico. Então, o pH disso aqui será maior do que 7. Então, isso aqui vai ser alcalino. Então, vai ocorrer a hidrólise do bicarbonato. Tá bom? Tanto é que para você controlar a acidez, você coloca bicarbonato. Vocês nunca ouviram falar disso? Já, né? Você coloca o bicarbonato para você controlar a acidez, porque libera OH-. Professor, por que o bicarbonato, né, ele é efervescente? É porque quando produz o ácido carbônico, ele tem uma característica particular. Ele se decompõe em água e CO2, tá, gente? Certo? Então é por isso que sai aquele gás. Então tá aí, pH maior do que 7, então o meio é alcalino. Por quê? Porque ocorreu a dissolução do sal. Mas o macete é o seguinte, professor, eu não entendi nada disso. É muito simples, gente. O que você vai fazer? Você não quer entender isso aqui? Entenda isso. Esse ácido é fraco. Pronto. Esse ácido é fraco. Essa base é forte. Quem manda? O forte, né? Então, quem manda é a base, ok? Então, o pH vai ser maior do que 7. Maior quanto? Aí depende, né, gente? Depende quanto você vai colocar de sal, depende, tá bom? Mas, com certeza, vai ser maior do que 7, ok? Tá? Então, lembra o seguinte, gente, é igual a um casal. Casal, nós temos um homem e a mulher. Quem manda? O mais forte. Não estou falando de força bruta, não. Estou falando de força. Né? Que geralmente é a mulher. Né? Geralmente é a mulher que manda. Pessoal, então continuando a hidrólise salina. Tá? Então, primeiro, quando der um ácido fraco e uma base forte, nós temos um pH maior do que 7. Professor, eu não lembro quando a base é forte. Base forte é base formada por metal alcalino, família 1A, metal alcalino terroso, família 2A, tá bom? Então isso aí é base forte. As demais são fracas.
como é que eu sei que a base é um metal alcalino? Como é que eu sei que é metal alcalino terroso? Vocês vão olhar na tabela periódica, tá bom? Agora os ácidos, como é que eu sei se ele é forte ou se ele é fraco? O ácido é o seguinte, você vai fazer HXeOY. Se a diferença de Y menos X for 3 ou 2, ele é forte, né? Se a diferença, né, for 1, ele é moderado. E se a diferença for 0, ele será fraco. Com exceção do ácido carbônico, porque decompõe, ele é fraco, tá? Então você faz isso aqui para saber se ele é forte ou não. Você faz Y menos X, ok? Por exemplo, H2SO4, 4 menos 2, tá bom? Certo? Agora, se não tiver O, se não tiver O é assim. HCl, HBr, HI são fortes. Você já deve ter visto isso. Então é só para revisar um pouquinho. HF é moderado, tá bom? E os demais são fracos. Então, para quem não lembra, dá uma olhadinha aqui, tá bom? Eu vou deixar isso aqui, tá? Então vamos lá. Vamos para a nossa segunda lá, hidrólise. Então essa foi a primeira hidrólise. Vamos para a segunda hidrólise. Então eu vou pegar isso aqui agora, ó. NH4, 2SO4. Tá aí. Isso aqui é o sulfato de amônio, tá bom? Certo, gente? É o sulfato de amônio. Vamos fazer a hidrólise? Então vamos. Primeiro você faz assim. Você coloca água, ok? Aí você vai ver qual é o ácido que vai dar e qual é a base. Sempre vai dar um ácido e uma base. Qual é a base? A base vai ser NH4OH, tá bom? E o ácido será H2SO4. Bem, vamos ver. Essa base aqui, ela é forte ou é fraca? Esqueceram? Vamos lá. NH, né? N, na verdade aqui. Família 1A. Ah, mas tem o H. Não, gente, o H não, tá? Você tem que olhar o N. Não é nem da família 1A e nem da família 2A. Então isso aqui é uma base fraca, ok? Isso aqui é uma base fraca. Isso aqui é o quê? É um ácido, forte ou fraco? Vamos ver? 4 menos 2. 4 menos 2 é 2. 2 então é forte. Então isso aqui é um ácido forte. Pessoal, é isso aqui, ó. Então isso aqui é um ácido forte, ok? Bem, eu não preciso fazer mais nada. Você já consegue responder se o pH vai ser maior ou menor do que 7. Por quê? Porque quem manda é o ácido, tá bom, gente? Então quem manda é o ácido. Então olha aí, quem está mandando é o ácido. pH vai ser maior ou menor do que 7? Menor do que 7, tá? Mas na verdade, o que acontece aqui, tem que balancear essa equação, tá, gente? Né? Não se preocupa com isso agora. Aqui tem que colocar um 2, não é isso? Vou colocar um 2 aqui para balancear, tá? Então o que acontece? Deixa eu ver o que mais, acho que é isso, tá? O que acontece aí? Acontece o seguinte, pronto. Aqui nós vamos fazer a hidrólise, ó, NH4 mais SO4 menos 2, tá bom? Isso aqui você tem a dissociação desse sal. Então você tem 2 NH4 mais e SO4 menos 2, ok? Aí você tem a água, H2O, não dissocia, tá bom? NH4OH é uma base fraca, dissocia ou não dissocia? Não dissocia. Quando é fraca, ela não dissocia, não ioniza, tá? Então aqui não ioniza. Então aqui não ioniza. Pronto. H2SO4, ioniza ou não ioniza? Ioniza porque é um ácido forte. Pronto. Então vamos cortar o que eu tenho de igual aqui nos dois membros. Tem que fazer o barulho. Sonoplastia, tá bom? Aí fica 2NH4 mais 2HOH que não dissocia, dando 2NH4OH
mais 2H+, ou seja, liberou H+. Ocorre a hidrólise do cátion e não a hidrólise do ânion. Tá bom? Não sei se vocês entenderam. Aqui ocorreu a hidrólise do ânion. Aqui ocorreu a hidrólise do cátion. Tá bom? Então aqui nós temos o pH maior do que 7. Tá? Menor, desculpa. Fiz isso só para ver se vocês estão prestando atenção. Né? pH menor do que 7. Tá aí. Beleza? Terceiro caso. Vamos pegar aqui NaCl. NaCl é o sal de cozinha, o cloreto de sódio. O NaCl, você coloca ele em água, H2O. Aí o que vai acontecer? Você vai ter uma base, NaOH, mais um ácido HCl. Tá bom? NaOH é forte ou é fraco? Forte. NaOH é forte. Então NaOH é uma base forte, ok? NaOH é uma base forte. HCl é um ácido forte ou fraco? Forte. O HCl, apaguei, né? É um ácido forte. Então os dois são fortes. Então ninguém manda. pH 7. Tá bom? Mas vamos ver por quê. Vamos lá. NaCl coloca em água, forma os cátions, Na+, e o ânion, o cátion Na+, e o ânion Cl-. A água não dissocia, né? Base forte dissocia, Na+, mais OH-, HCl dissocia, H+, Cl-, né? O que aparece dos dois lados, eu corto. Tá bom, né? Cortei. Aí aqui vai ficar como? H2O dando H+, mais OH-. Ou seja, tem os dois. Tem H+, tem OH-. Então pH é igual a... Quando tem os dois é 7. Quando tem mais H+, é ácido. Quando tem mais OH- é básico. Como aqui tem os dois, então pH é igual a 7, ok? Tá bom? Certo? A água do mar, ela não é pH igual a 7, tá? Porque ela não tem só NaCl, tá, gente? A água do mar tem outros sais, ok? Então pH lá não é neutro, tá bom? Então aqui não ocorre a hidrólise nem do cátion e não ocorre a hidrólise nem do ânion, tá? Aqui é só água, fica a água sozinha ali, tá bom?